você é bipolar e isso vai piorar a sua situação. A agonia de estar dentro de mim mesma, sabe? Essas substâncias que você tá tomando tá te deixando assim. Oi gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim. E hoje eu quero falar sobre um negócio meio polêmico, que é sobre a ayahuasca e a depressão. Antes de mais nada, se você não me segue lá no Instagram, me siga, que eu tenho sempre tentado estudar com vocês baralho cigano, respondendo as perguntas de sim ou não ao vivo. Então meu Instagram tá aqui embaixo, mas é @Prace, então me segue lá. E há um tempo atrás eu tava querendo que um amigo meu que estava com depressão fosse comigo. E eu comecei a pesquisar, conversei com a madrinha do Instituto Xamânico. E depois que eu conversei com ela, comecei a pesquisar na internet e descobri os efeitos antidepressivos da ayahuasca. Eu já tive depressão algumas vezes na vida, eu nunca tomei remédio pra isso. Toda vez que eu saí da depressão, eu decidi sair, eu decidi cortar aquele ciclo, decidi falar chega, não queria mais ficar triste. E consegui, ainda bem. Por bastante tempo, eu não tenho tido sintomas de depressão, já há alguns bons anos. Porém, é de uns tempinhos pra cá, lógico, com acontecimentos que não te deixam feliz, você vai caindo, e aí levanta, caindo, levanta. E quem me segue no Instagram viu que essas semanas, né, o último mês basicamente, eu tava bem mal. O pouco que eu falava no Instagram era sobre isso, sobre essa agonia de estar dentro de mim mesma, sabe? Eu comecei a ficar assim numa semana, e no final da semana tinha um ritual que eu já ia. Eu até quis levar esse meu amigo junto, tal, ele acabou não querendo ir, e eu tava realmente muito mal, e resolvi ir. Depois do ritual, foram mais ou menos uns 7 dias que eu fiquei bem, fiquei muito bem. Foi o penúltimo ritual que eu fui. Nem sinal da depressão. E eu até tinha esquecido que tava meio que voltando essa história de depressão e tal. E aí na semana seguinte começou a cair de novo a energia e teve mais um ritual que foi o cigano, foi o último. Tá bom, fiquei bem de novo nos próximos dias. E aí começou a cair. Começou a cair, assim, numa velocidade absurda. Várias coisas aconteceram e eu não tava conseguindo segurar, eu não tava conseguindo dar conta de mim mesma. A depressão, gente, pra mim é quando eu fico triste e eu não consigo ver solução. Eu não consigo ver uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de arrumar aquilo pra eu ficar bem. Geralmente, quando eu fico triste, puta, não deu certo alguma coisa. Tá bom, eu vou continuar tentando. E cara, eu continuo sempre tentando, né? A gente acaba ficando expert nessa coisa de cair e levantar de novo, de tanto que a gente cai na vida, né? Mas dessa vez eu não tinha vontade de levantar. Algumas coisas que eu falei no Instagram, até algumas pessoas falaram: essas substâncias que você tá tomando tá te deixando assim. Nos próprios comentários aqui, quando falavam: você é bipolar e isso vai piorar a sua situação. Gente, eu não sou bipolar, eu nunca fui diagnosticada bipolar, e pelo menos ninguém nunca disse que eu era bipolar ou sugeriu isso a ponto de eu, sei lá, achar estranho e querer procurar um médico. Nesses últimos dias eu quis procurar um médico. Eu cheguei num ponto que eu fiquei assustada com os pensamentos que eu tava tendo. Já faz quase um mês que eu fui no último ritual. E primeiro, não é abstinência. Se você estudar um pouquinho, assim, só um pouquinho, o pouquinho que você lê, você vai ver que a ayahuasca não vicia, tá? Ele não é um alucinógeno, ele é um enteógeno. Então dá uma pesquisadinha antes sobre isso. Os últimos acontecimentos foram o gatilho para essa depressão reaflorar. Uma depressão que sempre esteve aqui, que eu sempre levantei muito bem dela, de todas as vezes que eu entrei nela. Elas duravam tipo 4 meses, 5 meses de eu, sei lá, só tá chorando o dia inteiro, chorando, o tempo inteiro chorando. E não tô falando de tristeza, não. Por exemplo, quando eu separei do meu ex-marido, eu fiquei um mês inteiro chorando, gente. Mas eu não tava com depressão, eu tava triste, era diferente. Eu não era aquela coisa de pra que existir. Quando você passa a ter um pensamento de pra que existir, aí é complicado. Você começa a não saber pra que você tá vivendo. Isso eu acho que é a depressão. Você começa a não ver mais sentido na sua existência aqui. Eu nunca tive coragem pra fazer nada contra a minha vida. Eu não acho que eu teria essa coragem.
bagagem, principalmente hoje, porque eu tenho uma filha, e isso é muito sério. Além de tudo, eu tenho que pensar nela, porque como ela vai lidar com isso, fora todos os meus familiares e X. Mas que isso passa pela cabeça, de pra que eu tô aqui, o que eu fiz com a minha vida, eu tenho mais de 30 anos e o que eu fiz com a minha vida. E cara, eu não conseguia ver quando você tá nessa crise, você não consegue ver o que você fez. E eu fiz muita coisa. Eu tenho uma bagagem muito grande, assim como qualquer outra pessoa, mas a depressão não te deixa ver isso. E aí o que eu fiz? Eu cansei de espiritualidade. Naquele vídeo, Por que ter fé? Porque eu quero ter fé, que tem aqui no canal, eu falo que se não existir a fé, minha vida não faz mais sentido, minha vida já não deu certo. Se eu não tenho fé que eu posso mudar alguma coisa pela magia, pelas orações, por acender uma vela, por qualquer coisa, se eu perder essa fé, eu perco a vontade de viver, porque já não deu certo. Eu cheguei até aqui e eu não fiz nada do que eu queria fazer, não tenho nada do que eu queria ter e X. Então, quando eu não estou em depressão, eu escolho acreditar na magia. Antes eu acreditava na minha fé de evangélica e tal, eu tinha escolhido isso também pra me agarrar a alguma coisa desesperadamente, pra não cair. E me agarrar à magia me ajudou nisso. E nesse momento, nessas últimas semanas, eu perdi a fé. E foi aí que tudo desmoronou. Porque se eu perdi a fé, se eu não tenho como mudar nada... E é óbvio que a gente tem, mas na minha cabeça eu não tinha mais como mudar nada. Eu não tinha como conseguir mais nada. Eu não tinha mais fé que eu conseguiria. Eu não tinha mais fé que eu podia moldar a minha realidade dependendo da forma que eu usasse a minha fé. E isso me derrubou. Eu fiquei dias chorando. Eu ainda não tô bem, mas do mesmo jeito eu decidi quebrar o ciclo de novo. Eu tava sem essa força pra quebrar esse ciclo, mas eu respirei fundo de novo e num belo dia eu acordei e resolvi fazer tudo o que eu tinha que fazer, que as coisas que estavam paradas, vídeos, trabalho, tudo. Aliás, trabalho era a única coisa que eu tava fazendo. Eu tava saindo de casa só pra trabalhar e voltando e fazer as minhas obrigações com a minha filha, mas eu não queria viver. Eu tava, pela primeira vez eu pensei em procurar um médico, procurar um psiquiatra. Muita gente falou sobre alguns remédios, sobre coisas que eram boas pra elas. E eu falei, não, eu quero conversar com o psiquiatra, porque o que eu queria do psiquiatra era dizer pra ele, eu quero um remédio que me dope. Eu não quero mais sentir nada. Eu não quero mais ter anseios, eu não quero mais ter vontades. Eu quero fazer o que eu preciso fazer e seguir o fluxo. Sabe? Eu tenho que viver, eu tenho que pagar a conta, Um remédio que tire minha vontade de fazer coisas grandes, a vontade que eu sempre tive. Um remédio que me coloque na linha como uma pessoa normal, entre aspas, bem entre aspas mesmo. Pessoas que não têm os anseios artísticos que eu tenho, digamos. E eu tava decidida a isso, fui procurar, fui tentar marcar, achei mais complicado pelo plano, no final conseguiram. Quando eles me responderam com a lista de médicos que atendiam, foi um dia depois que eu tava lendo sobre isso e eu vi sobre o quanto os remédios pra depressão, pra cabeça, anulam os poderes, digamos, da glândula pineal. A glândula pineal, caramba, quem já me viu aqui falando sabe que o start deste canal foi porque eu comecei a estudar a glândula pineal pra desbloquear ela, pra descalcificar ela. E aí eu foquei em estudar sobre a intuição, em perceber a minha intuição, desenvolver a minha espiritualidade. E aí eu comecei a ver que eu tava fazendo tudo errado. Os problemas de dinheiro, os problemas do coração, os problemas da vida. Eu tava chegando num patamar que eu nunca tinha chegado antes, que era da minha espiritualidade, de fortalecer isso. Olha tudo que eu posso chegar. Eu tava assim, pensando em pra que eu fiz tudo isso, né? Desfiz meu altar, não quis mais saber de baralho cigano, apaguei as fotos do Instagram que remetiam a isso. E eu falava, porque não me traz nada, pra que serve? E aí eu lembrei que toda vez que a gente tá chegando em algum lugar muito importante, essa história do universo conspirar a favor, eu não sei, eu nunca pressenti isso. Eu sempre pressenti o contrário, de tipo, pra você não conseguir o que você quer. Estranho isso, né? Até é um pensamento que talvez eu tenha que mudar, porque não me faz bem. E se toda a lei da atração funciona, né? Sou eu que tô atraindo isso. Mas eu percebi que quando eu tava tão perto de mudar as coisas, de realizar coisas por causa da espiritualidade, o que acontece? Eu caio e a primeira coisa que eu deixo de lado é a espiritualidade. E não,
não, tava errado. Pelo menos é o que eu acho agora. Pois eu peguei, voltei, peguei meu baralho cigano, já coloquei no Instagram hoje, vamos lá, vou estudar com vocês. E a própria ayahuasca, eu saí dos grupos que eu tava, interesse zero, meus amigos vieram perguntar, falei, não quero mais saber, toma contato, mas eu não quero conversa, não quero saber, não quero mais ir. E sendo que era uma coisa que tava me fazendo tão bem, pra abrir meus pensamentos, me levar a lugares que eu não tinha chegado ainda. Fora a cura da depressão, que ele é um antidepressivo natural. Ou seja, com uso contínuo, provavelmente isso se estabilizaria e não aconteceria de novo. E antes que você possa dizer que eu fiquei assim por causa da ayahuasca, eu te digo que não, que eu fico assim N vezes, fiquei assim N vezes em depressão, e eu tô tomando ayahuasca desde dezembro do ano passado. Isso só foi acontecer no último mês. Todo esse tempo até aqui eu tava super bem. Tive tristezas, chorei, várias coisas aconteceram, mas no dia seguinte, né, é aquela coisa que diz uma música evangélica: posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ou seja, era nisso que eu acreditava. E acontecia. No dia seguinte era tudo novo, era tudo diferente. São novas possibilidades, é o milagre da vida acontecendo todo dia, te dando novas oportunidades de fazer de novo, de fazer certo dessa vez. Tô emocionada. E eu não quero deixar o milagre da vida passar. Eu não quero esses remédios. Eu quero chegar onde eu tiver que chegar. Eu quero chegar no fim do mundo. Mas eu quero chegar por mim, eu quero chegar porque eu desejei. E não simplesmente viver que nem um robô, como eu cogitei fazer esses dias. Ainda não tô bem, como disse, mas inclusive tem um ritual agora esse sábado no Instituto Xamânico. Hoje é dia 30 de março. Se você quiser saber sobre o Instituto Xamânico, procura no Facebook, Instituto Xamânico Morada das Andorinhas, quem sabe a gente se encontra por lá. E eu quero ir, e eu quero continuar me tratando com essa medicina que tem sido a minha cura, para as minhas descobertas, para os meus sentimentos. Eu tô feliz por existir uma outra opção, senão os remédios que vão bloquear toda a minha espiritualidade, coisa que eu lutei tanto nesses 3 anos para chegar até aqui. E é normal cair. O que não é normal é não levantar. Então eu tô aqui levantando mais uma vez e quis dividir isso com vocês, porque muita gente fala sobre ayahuasca e depressão e relacionou uma coisa com a outra de uma forma negativa. E com certeza eu vou contando pra vocês no Instagram. Isso tudo é teste, é experiência. Se em algum momento eu achar que a ayahuasca realmente me fizer mal, for me fazer mal, eu com certeza vou voltar aqui pra falar pra vocês. Eu não tenho problema nenhum em mudar minha opinião, desde que isso me faça bem, certo? Obrigada por assistir o vídeo, assim como todos os outros que vocês assistem. Dá uma olhada numa música nova que eu publiquei lá no meu outro canal. Compus esses dias, espero de verdade que vocês gostem. E é isso, gente. Quando eu tiver mais novidades eu volto aqui. Beijo pra vocês. Tchau.